Olá, salve, salve, torcedor brasileiro, rapaziada, saiu a escalação do homem, a convocação do homem, mano. Bora falar, rapaziada, de Carlo Ancelotti, bora falar de seleção brasileira, bora trocar uma ideia aqui, jogo rápido, mano. E bora trazer a convocação, a primeira convocação do professor Carlo Ancelotti, que, mano, tava lotado o evento lá, mais de 200 jornalistas, os caras tudo chique, no terno, tudo elegante. Pô, um baita evento que teve aí, mano, da CBF, rapaziada. Vamos lá, passo a passo. Primeiramente eu vou trazer pra vocês os convocados, os jogadores que vão jogar as partidas. Anota aí na sua agenda, hein? Dia 5/6, 5 de junho agora contra o Equador, lá em Equador. E no dia 10/6, né, 5 dias depois desse jogo, no dia 10/6, contra os paraguaios lá no estádio do Coringão, do Corinthians, na arena, na Neoquímica Arena, beleza, rapaziada, contra o Paraguai. Então bora pros convocados, e depois dos convocados, mano, aí eu vou voltar pra minha análise. E aí a gente vai bater um papo aí sobre essa escalação, o que eu achei, como é que tá essa escalação da seleção, se tá boa, se não tá. E aí a gente vai bater um papo aí, trocar uma ideia, beleza? Então bora pra minha tela aí. Bora lá, rapaziada, vamos começar com os goleiros. Os goleiros convocados aí pelo professor Carlo Ancelotti. O Alisson, que aliás pra muita gente tá sentando a linha nas redes sociais. Muita gente dizendo que Alisson é coisa de empresário, que não merece convocação e por aí vai. Aí deixa a critério de vocês, rapaziada, o que vocês acham. Bento e Hugo Souza, hein? Quem diria Hugo Souza convocado, rapaziada. Hugo Souza está na lista, Hugo Souza do Corinthians. E aí a gente vai colocar agora os laterais aí pra vocês, manos. Alexandro do Flamengo, Carlos Augusto, Wesley do Flamengo. E também, rapaziada, o Wanderson. E aí, bora lá pra zaga, mano. Alexandro na zaga convocado, Beraldo convocado, Marquinhos convocado, Léo Ortiz convocado e Danilo convocado, rapaziada. E o Danilo também é outro exemplo aí do Alisson, né? A galera metendo o pau no Danilo, falando, pô, o empresário do Danilo, ele é bom, hein, mano? Esse cara é bom. Pro Danilo ir pra seleção, a galera metendo o pau. Meias, vamos lá. Andreas Pereira, hein? Olha o Andreas Pereira aí voltando. Andreas Pereira, Andrei Santos, Bruno Guimarães, que tá sendo criticado, muito criticado pela torcida brasileira, né? Muitos também criticando aí Bruno Guimarães, não acham legal a convocação dele, acham que não merece seleção. Casemiro, olha o Casemiro, rapaziada. Casemiro voltando, hein? Merece. Casemiro é seleção, joga muito. Casemiro voltando. Ederson do Atalanta e o Gerson, o Vapo, o Gerson do Flamengo. Aliás, do Flamengo, quase todos foram convocados, tá? Que estavam na pré-lista. O Alexandre, o Wesley, o Léo Ortiz, o Danilo e o Gerson. O único que não foi convocado, que eu vou trazer agora para vocês na lista, que tá aí, os atacantes. Anthony Betis, convocado. Estevão convocado, Martinelli convocado, Matheus Cunha convocado, Rafinha convocado, Richarlison, rapaziada, o Pombo convocado e Vinícius Júnior convocado. Ou seja, Pedro Queixada do Flamengo, o único jogador que estava na pré-lista aí, né, que ficou de fora, que eu achei também uma injustiça, porque o Pedro merece seleção aí. É isso aí, rapaziada, essa é a convocação da seleção, agora volta aqui pra mim. E a gente vai analisar aí as convocações aí, passo a passo, as posições, tá? Começando pelos goleiros. Alisson, Bento e Hugo Souza. O Alisson, eu não sei se merece mais chances da seleção. Pra mim, eu acho que é o momento de dar uma chance para pessoas novas. Eu coloco aí 5 nomes de opções de goleiros para seleção. O Bento, Hugo Souza, que foi convocado, o Everton do Palmeiras, de repente era uma boa também, o Everton do Palmeiras, o Ederson do Manchester City, e o último, tem muita gente falando nas redes sociais, tá bombando as redes sociais, muita gente falando de Léo Jardim, o Léo Jardim que é o goleiro do Vasco, muita gente falando de Léo Jardim, aí goleiro do Vasco na seleção. E eu quero saber a opinião de vocês. O Bento para mim é uma boa convocação, o Alisson bate muito aquela dúvida, se o Alisson é de confiança por todas as chances que já teve na seleção e não aproveitou. Se o Alisson é o cara que vai trazer confiança e segurança para o nosso gol. Se ele merece ou não. Bate muito aquela dúvida aí. Será que o Alisson com o Ancelotti vai voar? Será que vai jogar muito?
Só tem um detalhe importante nessa lista aí, que muitos jogadores que o Carlo Ancelotti convocou que tá na Europa, eu acredito que o Carlo Ancelotti já conhece esses jogadores. Porque o Carlo Ancelotti trabalhou na Inglaterra, já trabalhou na Espanha. Ele tá muito perto ali do futebol europeu. Ele trabalhou muitos anos ali perto do futebol europeu. Então o Carlo Ancelotti, o professor, conhece muito os jogadores ali dos clubes europeus. Então eu acredito que essa convocação que ele fez é muito conhecimento. Ele tá ali mais perto. Ele morava ali na Europa. Ele tava no Real Madrid. Então ele tá muito mais perto, olhando os caras ali perto. Então ele deve ter já essa confiança de convocar os caras. De falar, mano, esses caras eu sei que jogam. Eles jogam bem. Comigo vão jogar bem. Pode ser que essa autoconfiança do professor Carlo Ancelotti dizer, esses caras comigo vão jogar bola. Entendeu? Mas assim, no gol, Bento é bom nome. O Hugo Souza ficou na dúvida entre a galera. A galera queria que o Léo Jardim fosse convocado no lugar do Hugo Souza. O Hugo Souza tem aquela coisa, galera. Chegou a falhar num jogo aí contra o Flamengo, naquela goleada, quando se perdeu pro Flamengo, né? O Hugo Souza falhou. O Hugo Souza não sabe sair jogando com os pés. Tem horas que o Hugo Souza fecha o gol, é um baita goleiro. Tem horas que ele falha. Então bate muito essa dúvida da galera. Se o Hugo Souza é um cara de confiança, que uma hora ele fecha o gol, ele joga pra caramba, outra hora ele falha. Então assim, a galera ficou muito nessa dúvida. Pra mim sim é um bom nome, um baita goleiro. Mas tem que vencer essa confiança, se ele vai ser 100% confiável, em algum momento ele pode falhar. Porque ele adora, às vezes, ele gosta de dar umas falhadas. Então tem um pouco esse do Hugo Souza. O Alisson, eu acho que eu não convocaria. Eu acho que no lugar do Alisson eu colocaria o Everton do Palmeiras, tá, galera? Ou, a minha convocação seria o seguinte. Everton ou Léo Jardim, do Vasco. Everton ou Léo Jardim, o Bento e o Hugo Souza. Eu levaria esses três. Hugo Souza, Bento e Everton. Ou Hugo Souza, Bento e Léo Jardim. Não sei, um desses três aí, rapaziada. Pode ser também que serão esses três nomes aí. Bom, bora para as laterais. Lateral, o Alexandre, o Carlos Augusto, o Wesley, o Wanderson. Desses nomes, os mais criticados são o Wanderson. A galera não gosta muito do Wanderson, não. Estão metendo o pau no Wanderson. Aí vem a pergunta. Eu não tô sabendo muito do Galo, mas o que aconteceu com o Arana? Guilherme Arana, tá machucado? Cuiabano do Botafogo. A galera pedindo muito Cuiabano do Botafogo, dizendo que tá jogando por música, tá jogando demais no Botafogo. Então, isso eu deixo a critério de vocês. O que vocês acham? O Alexandro no Flamengo, né? Tem que ver o nome aí do Alexandro, se é um bom nome, se não é. Tem um jogador que que tá na Fiorentina, que tá jogando muita bola, que é o tal do Dodô, um jogador chamado Dodô. Muita gente que acompanha também o futebol europeu diz que ele joga muito, tá jogando muito na Fiorentina, poderia ter uma chance, Dodô. Bom, e por aí vai. Mais laterais, eu acredito que seja isso mesmo. Wesley e Guilherme Arana tem que estar nessa lista. O Arana, eu gosto do futebol do Arana também, muito bom lateral. Também o Guilherme Arana. Alexandro, não sei se tem todo esse poder de jogar bem na seleção. Carlos Augusto também. A gente vai ter que dar uma analisada, avaliada para ver se vai ir bem na seleção. Mas o nome do Wesley eu gostei. O Wanderson não gostei. Eu tentaria trazer o Arana, como eu falei para vocês. Mas o Wesley eu gostei do nome. Zagueiros, bora para os zagueiros aí. O Alexandre, o Beraldo, Marquinhos, Léo Ortiz e o Danilo. O que a galera tá mais metendo pau e porrada mesmo é Marquinhos e Danilo. Tá, galera? Marquinhos e Danilo são os mais criticados para a seleção. Estão dizendo que queriam uma volta do Murilo. Mas muita gente diz que o Murilo falhou e entregou praticamente 3 gols daí para a Argentina. No último jogo aí, aquele sapeco contra a Argentina. Tem gente a favor do Murilo, tem gente que é contra o Murilo. Mas Danilo eu também não consigo ver graça. Eu não consigo enxergar graça no Murilo. No Murilo não, no Danilo. É um jogador que muita gente começou a cogitar que ele poderia voltar. Que comparado a esses zagueiros todos aí, cara, pra mim poderia merecer uma chance de voltar numa seleção brasileira. É o nosso zagueiro lá, o Thiago Silva. Muita gente comentando que o Thiago Silva poderia voltar de repente pra seleção. Marquinhos eu acho um bom nome. Beraldo eu acho um bom nome. Léo Ortiz do Flamengo eu acho um bom nome. Agora, Danilo, eu não curti muito. Poderão tentar, de repente, no lugar do Danilo, trazer um Thiago Silva. Pô, uma boa troca. Thiago Silva do Fluminense pelo Danilo, de repente. Pode ser um bom nome. Mas assim, dos zagueiros aí, os outros estão muito bons, são bons nomes aí. O Léo Ortiz, Marquinhos e o Beraldo. Eu gosto bastante desses nomes aí. Mas o Danilo podia sair para a entrada do Thiago Silva. Eu acho que de repente será uma boa o Thiago Silva, que aliás muita gente nas redes sociais pedia o Thiago Silva. Bom, galera, meio campo e ataque,
Aí que eu vou pegar forte meio campo e ataque. Andreas Pereira, Fulham. Acredito que o Carlo Ancelotti convocou o Andreas Pereira porque, como eu disse para vocês, por ele trabalhar muitos anos na Europa, ele estava no Real Madrid, o Carlo Ancelotti, conhece ali de perto o futebol europeu, e acredito que ele deve ver o Andreas Pereira com bons olhos. Ele deve olhar para o Andreas Pereira e ver que é um baita jogador, um bom meio campista. E com ele vai jogar muito o Andreas Pereira. Pode ser que ele vai fazer o Andreas Pereira jogar muito. Eu achei um bom nome, sim, gostei do nome do Andreas Pereira. Andrei Santos, eu não conheço muito o futebol do Andrei Santos, para ser sincero. Vamos aguardar, tá? Eu não acompanho muito o futebol do Andrei Santos. Bruno Guimarães é outro também muito criticado pela torcida, tá muito divididas as opiniões, muita gente acha que ele foi um bom nome, muita gente acha que foi um nome horroroso, horrível, a galera não curtiu muito. E aí, eu acho que poderia dar uma pesquisada melhor, pode ser que tenha algum volante, alguém melhor que o Bruno Guimarães aí, né, rapaziada? Casemiro, boa, bom nome, Casemiro, eu gostei da volta, do retorno do Casemiro. Bom nome, joga demais, tá jogando aí no Manchester United, joga muita bola e merece sim a convocação aí. Ederson do Atalanta tá jogando bem no futebol italiano e o Gerson Vapo, que pra mim é um dos melhores meias do futebol brasileiro ao lado do Arrascaeta, né? Os melhores meias aí do futebol brasileiro certinho. O que me assusta na seleção, agora eu vou dar um exemplo pra vocês. Cadê o meia armador? Exemplos de meia armador. Que apesar não jogou nada na seleção, mas era um meio ali de armar jogadas. Paquetá tá no negócio, como todo mundo sabe, o negócio do escândalo lá. Não vai jogar. Não tô dizendo. Só lembrando, tá, galera? Não tô dizendo que ele tinha que ser convocado. Prestem atenção. Não tô dizendo que ele tinha que ser convocado. Eu tô dando um exemplo, uma pergunta que não quer calar. Cadê os meias de armador nessa lista? Eu não tô enxergando meia armador, meia de criação. Aquele meia que é o garçom, que deixa os caras na cara do gol. Não tem Paquetá. Na época tinha, há um tempo atrás, Coutinho. Coutinho é o meia armador. A época, vamos falar mais antigamente, meia armador, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, Kaká, são meias de armar jogada ali, meia armador. Meia de deixar o atacante na cara do gol, a gente não tem. É uma avalanche de volante, mano. Andreas Pereira, Casemiro, Bruno Guimarães, Gerson. Gente, a gente só tem volante. É isso que me preocupou nessa convocação. Cadê um meia para armar jogadas? Deixar um cara ali no meio campo, meia armador, o famoso camisa 10. Um cara para deixar os caras na cara do gol, estilo Arrascaeta. Estilo, por exemplo, Alan Patrick. Para mim é um sacrilégio. Para mim é um pecado não colocar Alan Patrick nessa lista, gente. Alan Patrick tinha que estar nessa lista aí da seleção. Cadê o Alan Patrick? É o meia armador. Cadê o Alan Patrick? Não tem Alan Patrick na lista, galera. Não tem Alan Patrick na lista. Cadê o Alan Patrick? E tava na pré-lista, tá? Atacantes. Bora falar de atacantes. Esse atacante eu vou aplaudir, tá? Esse eu vou aplaudir. Antony. Muito bom, merecidíssima convocação. Muitos torcedores nas redes sociais pedindo a volta do Antony e voltou, rapaziada. Antony tá de volta. Belo nome. Merece demais a volta pra seleção. Merece muito. O outro nome, Estevão do Palmeiras. Pra mim, belíssimo nome, é a nova joia do futebol brasileiro, o novo craque aí da seleção. Acredito que o Carlo Ancelotti vai querer lapidar essa joia, o Carlo Ancelotti vai querer fazer o melhor pelo Estevão, para ele jogar um bom futebol na seleção, vai depois se apresentar no Chelsea, né? Depois do Mundial de Clubes, vai se apresentar no Chelsea. Então acredito que o Carlo Ancelotti vai começar a dar uma experiência, né, europeia para ele na seleção. Já vai começar a ensinar os caminhos da pedra, os caminhos do sucesso aí pro menino Estevão. Bom nome, Estevão, bom nome. Martinelli, ficou essa dúvida se era convocado ou não. Muita gente dizia que o Martinelli podia sair para a entrada do Pedro Queixada, o Pedro do Flamengo. Muita gente falando isso também. Matheus Cunha, outro nome na seleção. Rafinha, que é de praxe. Vinícius Júnior de praxe, não tenho o que falar. Nomes merecidos, não tenho o que falar. Bom, e o outro nome é Richarlison, o Pombo. Dizem aí que os dois se conhecem muito bem, o Carlo Ancelotti e o Richarlison, porque dizem que eles trabalharam junto também, né? Eles chegaram a trabalhar no Everton, né? E diz que o Carlo Ancelotti conhece muito bem o futebol do Pombo. E nas redes sociais a galera tá achando que a galera diz muito nas redes sociais que acham que o Carlo Ancelotti vai resgatar o bom futebol do Richarlison. Que com o Richarlison ele vai voar na seleção com o Carlo Ancelotti. Então a galera acha que o Ancelotti convocou o Richarlison porque vai fazer o Richarlison voltar a jogar bola. Então esse é o nome da vez, Richarlison. E outra coisa que na entrevista coletiva do professor Carlo Ancelotti, ele disse que o Vinícius Júnior, que ele vai fazer o Vinícius Júnior estourar, destruir na seleção
como o Vinícius Júnior fez por muitos anos no Real Madrid. Porque o Real Madrid, o Vinícius Júnior era assim, destruía no Real Madrid, destruía no clube Real Madrid, mas na seleção era uma tiriça, uma nhaca. Então, o Carlo Ancelotti deixou isso claro na coletiva, que ele vai dar o melhor, ele vai fazer o melhor pro Vinícius Júnior entregar um bom futebol, rapaziada. Então seja o Vinícius Júnior voltar a jogar em grande estilo e ser o cara que vai destruir na seleção, Vinícius Júnior. Essa foi a entrevista de Carlo Ancelotti hoje na convocação. Mas pra mim dessa convocação faltou aí nomes aí, principalmente os dois que eu achei que faltou. Alan Patrick do Internacional e o Pedro Queixada do Flamengo, tá? Pra mim o Pedro e o Alan Patrick tinham que estar nessa lista. Outro jogador que não está na lista, que agora eu vou falar que tá muito polêmico aí, é o Ney, né? O Neymar, menino Ney. O Neymar, dizem que o Carlo Ancelotti também já ligou pro Neymar, já conversou com o Neymar. E que o Neymar já tinha falado pro professor Carlo Ancelotti que sim, quer jogar na seleção, quer voltar na seleção. Os dois falaram por telefone. E que o Neymar disse que fica voltando agora de lesão. Então eu acredito que o Carlo Ancelotti deu uma preservada, esperando o Neymar se recuperar 100% para voltar para a seleção. Eu acredito que o Neymar tem cadeira cativa, o Neymar tem lugar reservado na seleção aí de 23 nomes. O Carlo Ancelotti vai ter que se preocupar em convocar 22, porque um já é certeza, Neymar. Acho que Neymar não, Vinícius Júnior, Rafinha. Acho que de 23 nomes, o Carlo Ancelotti vai ter que se preocupar em convocar 20 jogadores, porque Rafinha, Vinícius Júnior e Neymar é certeza na seleção. Mas o Neymar não foi convocado por isso, galera. Acredito mais que é para preservar o jogador, para ver se o Neymar, o que o Neymar quer da vida. O Neymar quer voltar a jogar bola? Quer participar só de evento? Quer ser um garoto de marketing? Quer voltar a jogar futebol? Quer voltar a ser jogador? A gente não sabe, galera. Então o Carlos Ancelotti quer dar esse tempo pro Neymar. Fala aí, irmão, você tá fechado com a seleção? Você vai voltar a treinar pesado? Você vai focar na alimentação? Você vai focar no seu tratamento? Você vai focar em jogar bola? Então eu acredito que é isso que o Carlo Ancelotti está esperando do Neymar. E também o 100% da recuperação. Então não adianta convocar também o Neymar pra... E assim, galera, não adianta convocar o Neymar sabendo que ele não vai estar 100% para os jogos. Aí não adianta, né? Então acredito que o Carlo Ancelotti pensou muito nisso, rapaziada. Mas de geral, os nomes estão muito bons. Esqueci de falar de novo do Arana. Então pra mim esses são os nomes que faltam. Guilherme Arana, Alan Patrick e Pedro, tá? E o Thiago Silva. São 4 nomes que poderiam estar nessa seleção aí. E o Everton do Palmeiras junto com o Léo Jardim. Ou seja, Léo Jardim, Everton, Thiago Silva, o Arana, o Guilherme Arana, Alan Patrick e Pedro. Será que esses caras não poderiam ter uma chance na seleção? Será que não? No lugar ali de Danilo? No lugar ali de um Gabriel Martinelli? No lugar ali de um Wanderson? No lugar ali de um Bruno Guimarães? No lugar ali de um Alisson? Será que esses atletas que eu citei, Léo Jardim, Everton, Thiago Silva, o zagueiro, Guilherme Arana, Alan Patrick e Pedro, será que esses caras não poderiam estar nessa lista? É de se pensar, galera. Bom, enfim, essa é a minha análise, é isso que eu acho da seleção. Coloque nos comentários o que vocês acham, rapaziada. A opinião de vocês é muito importante para o crescimento do canal, beleza? É nóis, rapaziada, tamo junto. Coloquem nos comentários, quero saber o que vocês acham aí dessa convocação aí do Carlo Ancelotti. Eu gostei muito boa, mas faltou uns nomes aí a dedo que dava pra tirar alguns jogadores aqui que é bem ruizinho, viu? Eu não gosto não. Tem uns nomes aqui da lista que eu achei bem ruizinho, que não merece seleção não. É isso aí, rapaziada. Nós estamos junto aí e tchau. Valeu. E coloquem nos comentários sua opinião. É nóis.